Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira. Veja os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu começa a vacinar pessoas a partir dos 50 anos. Governo do Paraná inicia liberação de auxílio emergencial para MEIs e empresas. No Dia dos Namorados, restaurantes têm horário de funcionamento ampliado. O DC Notícias Web dessa sexta-feira, 11 de junho, já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje do DC Notícias Web, desta sexta-feira, falando da imunização contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu. O município iniciou a vacinação em pessoas a partir dos 50 anos. Olá, André, olá, Luciano e todos que nos acompanham. A notícia é para quem tem 50 anos ou mais. Esses já podem agendar a vacinação contra a Covid-19 através do site da Prefeitura. O início da imunização para essa faixa etária começa a partir desse sábado. Outros grupos de comorbidades e que fazem parte de forças armadas, de salvamento, trabalhadores do transporte aéreo, grávidas com comorbidades, idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde também podem se vacinar. As vacinações elas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e para grande parte desses grupos é realmente necessário agendar no site da Prefeitura para não ter aglomerações nos postos de saúde. Essas pessoas que têm 50 anos ou mais só irão se vacinar se agendarem. Então é importante ficar de olho nas vacinações disponíveis, nos números de vacinas disponíveis por horário e comparecer ao posto de saúde no horário marcado. Ellen Menezes para o DC Notícias Web. MEIs e empresas do Paraná de setores mais impactados pela pandemia já podem consultar a disponibilidade do auxílio emergencial que será concedido pelo governo estadual. A ajuda faz parte de um pacote de medidas econômicas do governo paranaense. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinou o decreto que regulamenta o pagamento de auxílio emergencial para MEIs e microempresas do estado afetadas pela pandemia do coronavírus. São mais de 80 milhões de reais, 35% a mais do que o estimado pela Secretaria de Estado da Fazenda, que serão divididos entre quase 125 mil empresas ativas, atendendo ao todo 27 setores. Para ter acesso a esse suporte financeiro, de acordo com a regulamentação editada pela Casa Civil, basta acessar o site do auxílio. Também é importante ter em mãos o CNPJ da empresa, CPF do sócio, CEP do estabelecimento do beneficiário, que deve ser o mesmo constante junto à Receita Federal, e conta bancária. Nesse sábado é Dia dos Namorados. E em celebração à data, a Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu uma exceção no toque de recolher para que os restaurantes ampliem o horário de funcionamento. A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou nesta quarta-feira um novo decreto, no qual foi prorrogado as restrições de pessoas entre as 8 horas da noite às 5 da manhã, até o próximo domingo. Uma exceção foi aberta para sábado, Dia dos Namorados, onde os restaurantes só vão poder receber os clientes até às 10 horas da noite e encerrar o atendimento às 11 horas. No decreto, ainda diz que os restaurantes só vão poder atender com reserva antecipada e está proibido a fila de espera nos estabelecimentos. A fiscalização será intensificada para garantir que não haja aglomerações. No domingo, volta a ser mantidas as medidas do decreto anterior, aonde só poderão funcionar os serviços essenciais. Já os serviços de delivery poderão funcionar 24 horas, ficando proibido a retirada no balcão e a venda de bebidas alcoólicas após as 8 horas. Em razão da pandemia, as tradicionais comemorações e festividades não puderam ser realizadas mais uma vez no aniversário de Foz do Iguaçu. As celebrações foram transmitidas pelas redes sociais. As comemorações dos 107 anos de Foz foram um tanto diferentes. Tradicionalmente, a cidade realiza nessa época a Fartal, que é a feira de artesanato e alimentos com shows, culturas e comidas típicas da região. A Fartal eu participei pela primeira vez em 1997, minha primeira participação na Fartal. De lá para cá participei há alguns anos. Em 2012 foi o ano em que eu fiz um show totalmente autoral na Fartal.
Então foi assim, muito boa essa participação e apresentar as minhas canções no evento do Poste da Fartal. Que é uma festa popular, é uma festa diversa, então nós escolhemos distintos gêneros para poder contemplar um pouco o que era a energia dessa festa, né? Popular, pop rock, samba, instrumental, sertanejo e uma apresentação de circo. Eventos grandes como esse ainda não estão liberados para acontecer. Então a prefeitura realizou uma transmissão ao vivo com a apresentação de artistas locais, que costumavam se apresentar na Fartal para comemorar a data. A seleção dos artistas para a celebração do aniversário do município, ela aconteceu por meio de um edital que é o Corredor Cultural. Os artistas estão credenciados, então nós selecionamos uma série de artistas para o mês todo e alguns foram selecionados para o dia com uma inspiração na própria Fartal. O convite para participar dessa transmissão é super prazeroso. Claro que estou feliz por ter sido convidado, por participar com outros colegas artistas. E é de uma grande importância para o artista iguaçuense, né? Porque a cidade precisa conhecer os seus artistas. Precisa conhecer os seus músicos, os seus atores, pintores e todo o setor cultural da cidade. Além de manter a tradição da celebração, o evento serviu de apoio para artistas locais e a cultura. Uma transmissão dessa no aniversário da cidade, só com artistas locais, é de uma grande importância para todo o setor cultural, como para a cidade também. A importância da realização dessas atividades é a gente, de alguma forma, manter acesa a chama aí do setor que foi tão afetado pela pandemia, né, junto com o turismo, que é uma atividade tão importante na nossa cidade, que traz tantos benefícios, renda, gera emprego, trabalho. Então, a área cultural também foi bastante afetada, a área de eventos, e a proposta de realizar esse tipo de atividade é valorizar essa arte local, a arte dos artistas de Foz do Iguaçu, a arte e a cultura, e também propiciar um espaço de geração de renda para esses artistas tão afetados por esse momento. Por essa Notícias Web, mais uma vez falando sobre educação, sobre qualificação, sobre futuro, principalmente agora com o vestibular de inverno da UDC. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o curso de Psicologia da UDC, um dos mais procurados, sempre com certeza. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a coordenadora do curso, a professora doutora Mônica Mombelli. Professora, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-la mais uma vez no UDC Notícias Web. Prazer é meu, é uma honra poder falar do curso de Psicologia nessa instituição de ensino. Vamos falar, professora, eu sempre começo a pergunta com os professores da mesma forma. Por que fazer psicologia na UDC? O curso de psicologia na UDC, ele tem duração de 5 anos. A formação é generalista, o que permite o profissional atuar em diferentes áreas da nossa profissão, tal como a clínica, o esporte, as escolas, as organizações, a psicologia jurídica. Então, o campo de atuação do profissional ele é muito amplo. E, evidentemente, a nossa profissão se tornou mais procurada nesse momento de pandemia, não é? Veja que em 2009, a Organização Mundial da Saúde já projetava que em 2030, a depressão e a ansiedade seriam as doenças mais comuns no mundo. E nós estamos em 2021 em um cenário pandêmico, o que, de fato, impulsionou o mercado de trabalho da psicologia. Eu ia perguntar justamente isso para a senhora, sobre a questão desse momento que o mundo inteiro vive, né? E a gente sabe que existem algumas profissões que, apesar da pandemia, elas estão em alta. A comunicação, eu sempre falo sobre isso, é importantíssima e está em alta nesse momento, mas a psicologia faz com que muitos candidatos, muitos alunos busquem pela profissão porque pensam em tentar amenizar ou dar uma nova, enfim, um novo futuro aí para as pessoas que tanto precisam. E isso é uma realidade, né, professora? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Psicologia, ela inclusive fala em um luto coletivo, onde ele não está relacionado apenas à perda de um ente querido,
mas são perdas que cotidianamente enfrentamos nas nossas relações interpessoais, no trabalho, no cotidiano familiar. Então, veja, a psicologia, ela tem por objetivo o cuidado com a saúde mental e a qualidade de vida de indivíduos, povos, comunidades. E a UDC, além de uma estrutura completa de laboratórios, então nós temos os laboratórios para as aulas de neuroanatomia, neurofisiologia, o laboratório de observação do comportamento humano, o serviço escola de psicologia, a biblioteca presencial e também a biblioteca online, congressos nacionais, internacionais, mostras científicas, diferentes oportunidades para pesquisa e extensão, e visando a formação nesse momento, Luciano, a matriz curricular do curso também foi reestruturada. Nós inserimos disciplinas que pudessem contemplar com o atendimento online, que é, de fato, uma demanda premente para os psicólogos nesse momento. Professora, vamos dar uma das referências da UDC, isso em todos os cursos. A psicologia também é importante, essa praticidade, né? Ou seja, a experiência prática que os alunos têm enquanto estudam. Isso é uma referência no curso de psicologia, né? Justamente, toda essa estrutura que eu mencionei, ela possibilita a nossa proposta pedagógica, que é justamente essa interface da teoria com a prática, envolvendo o acadêmico. Então, além do estágio básico, o estágio profissional, que nós temos toda a infraestrutura do serviço de escola, a UDC conta com importantes parcerias, tanto no município de Foz do Iguaçu, como nos municípios lindeiros, para que os estagiários possam realizar os seus estágios e estar em um contato constante com a comunidade, ressaltando os princípios éticos da nossa profissão e também o compromisso social da ciência, que é a psicologia. E tem a parte de atendimento à população também, professora? Isso, o Serviço Escola de Psicologia oferece o atendimento à comunidade. No ano passado, por exemplo, nós chegamos a prestar aproximadamente 1.000 atendimentos à comunidade. Então, estamos seguindo todos os decretos. Também quanto às aulas, nós tivemos por um momento aulas em uma metodologia híbrida, que deu muito certo, e nesse momento nós estamos com aulas síncronas, de fato, então, respeitando os decretos municipais. E as aulas práticas, elas estão ocorrendo presencialmente. Professora, a gente sempre comenta que o aluno, o candidato ao vestibular, sempre busca informações também sobre o corpo docente. E a gente sabe que isso também é um dado, uma informação importante e que a UDC prioriza muito, principalmente pela titulação, mas também pela experiência prática dos professores, né? Isso mesmo. O nosso corpo docente é constituído majoritariamente por mestres e doutores, e são profissionais reconhecidos no mercado de trabalho e que têm uma vasta experiência em relação às disciplinas por eles ministradas. E, com certeza, isso enriquece muito o conteúdo trabalhado em sala de aula, ou seja, ele pode estabelecer essa interface de todo o arcabouço teórico também com a experiência que ele tem em relação à sua atuação profissional. A instituição também nos oportuniza com congressos, com formações, capacitações, o que com certeza qualifica ainda mais o corpo docente. Professor, para aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento, ele diz, será que eu me encaixo dentro do perfil para fazer psicologia? Existe um perfil específico em que o candidato possa se encaixar melhor para fazer o curso? Eu entendo que, a priori, esse acadêmico ele deve ter um interesse grande pela leitura, uma dedicação aos seus estudos, e ao longo do curso, através desta equipe que temos e também da infraestrutura, as habilidades e competências elas são desenvolvidas, ou seja, a escuta, a possibilidade de observação do comportamento humano, um aprofundamento no que tange a pesquisa científica, elaboração e análise de casos. Então, gradativamente, ao longo dos 5 anos,
essas habilidades e competências elas são desenvolvidas. A senhora comentou com relação a congressos, isso sempre foi muito importante na UDC. Antes mesmo da pandemia existiam os congressos presenciais. Após isso aconteceram os congressos de forma remota, mas sempre trocando muita experiência, sempre acontecendo, né, e trazendo profissionais renomados, né, em cada profissão, em cada área, mas sempre com essa troca de experiência com os alunos. E a internacionalização, isso aí acontece muito também, inclusive trazendo essas experiências, né, professora? Com certeza. Nós, inclusive, no curso de psicologia, já tivemos uma aluna, uma acadêmica, que ela veio da França estar conosco, estudando por um tempo, e os congressos nacionais e internacionais e palestras semestrais também têm sido oferecidos aos nossos acadêmicos e também egressos, mesmo nesse momento de pandemia, de modo síncrono. Aliás, não é, Luciano? Tão logo a pandemia iniciou, a nossa instituição nos deu todo o suporte necessário para que as aulas imediatamente fossem viabilizadas de modo síncrono. E, do mesmo modo, as palestras, congressos, as mostras científicas, elas não deixaram de acontecer. Professora, e quem tem interesse ao vestibular para psicologia, como é que pode proceder? Pode acessar o nosso site, procurar o curso de psicologia, lá tem o Fale com o Coordenador, ele pode preencher o formulário, essas informações chegam diretamente à minha caixa de e-mail, e também ele pode agendar uma visita no campus para conhecer a nossa infraestrutura, o Serviço Escola de Psicologia, e também demais orientações sobre o curso de psicologia. Maravilha. Professora doutora Mônica Mombelli, coordenadora do curso de psicologia da UDC, foi um prazer recebê-la mais uma vez no UDC Notícias Web. A gente tem certeza que, assim como os outros vestibulares, este de inverno da UDC também será mais um sucesso. Obrigado. Obrigada, Luciano. E eu gostaria, além do convite ao curso, também fazer um convite. Nós estamos com 2 cursos de pós-graduação com inscrições abertas, o curso de avaliação psicológica e psicodiagnóstico e de psicologia das organizações e do trabalho. Então, também, se houver interesse no nosso site, estou disponível às informações. É sempre um prazer falar sobre o curso de graduação e a pós-graduação na nossa instituição. Muito obrigada. UDC Notícias Web desta sexta-feira, ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda. Nós convidamos você a acompanhar e a compartilhar as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até lá. Até lá.